Olá pessoal, professor Tiago Coliga por aqui. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos sobre as aparições marianas que eu trato no meu livro Progresso às Avessas, que vai ser lançado pela editora Estudos Nacionais em breve. Bom, nós falamos já da aparição de La Salette, da aparição de Fátima. Hoje nós vamos falar da aparição de São Sebastián de Garabandal. É um vilarejo no interior da Espanha, uma aparição que se iniciou em 1961 e terminou em 1965. Similar à de Fátima, ela inicia-se com a visita de um anjo primeiro, né, a 4 criancinhas. E em seguida da aparição do anjo, um tempo depois, tem a primeira aparição de Nossa Senhora no dia 2 de julho de 1961. E nesse caso, diferentemente de Fátima, não foram apenas 6 aparições. La Salette foi uma, Fátima foi 6. A Lourdes, se não me engano, foi 15. As aparições, a maioria delas sempre tinham, assim, era uma aparição isolada ou um número pequeno de aparições, com exceção da aparição de Laos na França, que foi uma aparição, foi uma exceção mesmo, ela durou mais de 4 décadas. Eu não encontrei documentação de quantas aparições exatamente, mas o período foi, se não me engano, 44 anos, que tinha sido a mais longa até então. Essa aparição de Garabandal, ela durou 4 anos, mas foram mais de 2.000 aparições nesse período. A maioria das mensagens que eram transmitidas, assim, algumas tinham aplicação ao ambiente local, situações locais ali do ambiente, a maioria delas pedidos de conversão, né, coisas que são comuns nessas aparições, pedidos de conversão, de rezar mais, né, prestar atenção nas tarefas do dia para que elas sejam sempre voltadas para Deus, etc, etc. E teve algumas mensagens que foram mensagens mundiais, que eram para ser comunicadas ao mundo inteiro. A primeira delas foi em 18 de outubro de 1961. Vou ler aqui para vocês rapidinho. Temos que fazer muitos sacrifícios, muita penitência, visitar o Santíssimo Sacramento, mas primeiro devemos ser muito bons. Se não o fizermos, um castigo virá. A taça está a encher-se, se não mudarmos, virá um grande castigo. Aqui está falando de algo que também é muito comum nas Escrituras, né? A palavra castigo ela é mencionada mais de 60 vezes, né, nas Sagradas Escrituras. Não é uma vingança de Deus, mas é a correção de Deus, como um pai que corrige o filho quando o filho comete um erro, né? Quando o homem começa a se distanciar de Deus demasiadamente, Deus envia normalmente castigos que são purificações para que o homem retorne a Deus. Então, aqui é um anúncio do primeiro castigo, o primeiro anúncio, perdão, de que virá um castigo no futuro, que nós precisamos buscar a conversão para evitá-lo. Essa está implícito aqui, nas entrelinhas. E as aparições continuaram até 1965 e várias das mensagens que eram passadas dentro dessas aparições, elas indicavam que esse pedido aqui de conversão inicial para evitar um castigo, nós precisamos ser muito bons para evitar um castigo, isso não estava acontecendo. Até que veio a última mensagem para uma das videntes, a última vidente que ainda recebia a mensagem, que era a principal delas, que se chamava Conchita Gonzalez. A mensagem foi em 1965 e ela diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Em virtude da minha mensagem de 18 de outubro, dessa primeira mensagem que eu acabei de ler, não ter sido cumprida nem dada a conhecer ao mundo, advirto-vos, pois, que esta é a última. Então aqui está anunciando que se encerraram as mensagens de Garabandal. De início, o cálice estava a encher, agora está a transbordar. Muitos cardeais, bispos e sacerdotes estão no caminho da perdição e levam com eles muitas almas. Dá-se cada vez menos importância à Eucaristia. Deveis afastar a ira de Deus sobre vós com os vossos esforços. Se lhe pedirdes perdão com sinceridade das vossas almas, ele vos perdoará. Eu, vossa mãe, pela intercessão do anjo São Miguel, quero vos dizer que vos emendeis. Já estáis nos últimos avisos. Amo-vos muito e não quero a vossa condenação. Peçam-nos com sinceridade e nós vos daremos. Deveis sacrificar-vos mais. Pensai na paixão de Jesus. Então essa aqui é a última mensagem que encerra as aparições de Garabandal. E entre esse período de 1961 e 1965, né, foram anunciados 3 grandes eventos futuros. Né? São profecias de eventos futuros. Seria um aviso, seguido de um grande milagre, e condicionada à conversão das pessoas, né, dos seres humanos. Caso ela não ocorra, viria um grande castigo. Então aqui era um evento condicional. Então o castigo ele vai ser precedido pelo milagre, que vai ser precedido pelo aviso. Essa seria a sequência de eventos. O milagre ele foi inicialmente anunciado para as meninas em 1961, mas a Conchita só teve autorização para revelar ele ao mundo em 1962.
ele será, segundo ela, as palavras da própria Conchita, será um fenômeno imenso, enorme, que será maior do que o milagre do sol em Fátima. O milagre do sol que foi anunciado com data e hora marcada, 70 mil pessoas viram o sol mudar de cor, ter um formato de um zigue-zague, né? Ele dançar como se fosse um zigue-zague e vir para cima das pessoas, secando elas. Tinha havido uma chuva torrencial no dia anterior ao milagre, mas como havia sido anunciado, 70 mil pessoas compareceram ao local onde aconteceria o milagre. A chuva deixou todo mundo com a roupa encharcada e o sol fez a roupa das pessoas secarem instantaneamente. São um conjunto de fenômenos extraordinários que aconteceram em Fátima. Esse milagre de Garabandal, segundo a Conchita, será maior do que esse de Fátima. Será visto por todas as pessoas que estiverem em Garabandal. Todos os não crentes se converterão, todos os doentes serão curados, se eles presenciarem o milagre. Por isso ele será anunciado com 8 dias de antecedência pela Conchita. E o Papa verá o milagre, esteja ele onde estiver. Palavras dela. E o milagre, ele será antecedido por um aviso, que acontecerá até 1 ano antes do milagre. Quando acontecer o aviso, vai decorrer o período de 1 ano. Nesse período de 1 ano, em até 1 ano, acontecerá esse milagre. O aviso, ele é um conjunto são 2 fenômenos, um fenômeno físico e um fenômeno espiritual. O fenômeno físico acontecerá primeiro, descrito pela Conchita como o choque de 2 astros no céu. Né? As pessoas poderão ver, mas ele não causará nenhum dano. A partir desse choque dos astros no céu, nós teremos um evento espiritual, que ela descreve como se fosse um segundo Pentecostes, seria uma iluminação de consciência. As pessoas, estejam elas onde estiver, seja quem for, todas as pessoas do mundo, sem exceção, ricos, pobres, escravos, livres, todos, eles verão a sua própria alma como Deus a vê. Será uma experiência de alguns minutos, né, em que as pessoas que estiverem em estado de graça, elas não verão a sua alma condenada, elas verão a sua alma em estado de graça, mas elas verão os seus pecados anteriores para conscientizá-las para que elas não os cometam novamente. E as pessoas que não estiverem em estado de graça verão a sua alma naquele estado que Deus a vê. E elas terão uma experiência horrível, segundo o que a vidente descreve. E não será algo que virá para castigar as pessoas, mas para alertá-las e chamá-las à conversão. Assim como o milagre também será um evento que será para chamar as pessoas à conversão. E segundo as videntes, essas serão as 2 últimas obras de misericórdia de Deus. A partir dali virá o tempo da punição. E aí vem o terceiro evento, que é o castigo. O castigo, assim, se as pessoas não se converterem, virá um grande castigo. Esse castigo foi mostrado para as videntes em visões que foram apresentadas em 2 noites, chamadas de as noites dos gritos, em alusão à reação delas quando tiveram essas visões, né? Correram durante a noite, foram até uma das visões mais longas que elas tiveram, foram até a madrugada, uma das aparições mais longas que elas tiveram foram até a madrugada, né? E elas viram como que num filme 2 eventos. Na primeira noite foram eventos relacionados à igreja. Aparentemente, pelos que elas descrevem, são os eventos da grande apostasia, porque elas falam que nesta época o comunismo será uma força muito grande de perseguição global e os sacerdotes verdadeiros terão muita dificuldade de rezar a missa. Eles vão ter que se esconder, eles vão ter que fugir, porque eles serão perseguidos. E haverá um tempo de muita confusão na doutrina, que muitas falsas doutrinas serão ensinadas. E na segunda noite, a noite dos gritos da segunda, seriam eventos em catástrofes, hecatombes, catástrofes naturais, que seria um grande castigo que não virá dos homens, virá de Deus, mas virá por causa do pecado dos homens. Caso ele venha na intensidade que elas viram na visão. Então elas descrevem assim como mar que se contamina com sangue, fogo que cai do céu, e grande seca, né, e muito calor e muita seca. Então são os principais eventos que elas descrevem. Elas não tiveram autorização para contar tudo em detalhes, então nós temos assim, informações isoladas que elas foram revelando em entrevistas ou em comentários ao longo dos anos. Mas elas não contaram explicitamente, em detalhes, tudo o que acontecerá. Então, nós sabemos que serão assim, a perseguição da igreja e um tempo de muitas catástrofes naturais. Seria a composição do grande castigo. E aqui você tem a convergência com a aparição de Fátima, porque como nós vimos no vídeo anterior, o terceiro segredo de Fátima, ele muito provavelmente se refere à grande apostasia, vindo de dentro da igreja, e aqui as mensagens de Garabandal, a última mensagem em particular, fala que muitos bispos, cardeais e sacerdotes vão para o caminho da perdição, está indicando os efeitos da infiltração na igreja, né? E os efeitos que isso dá é assim, você tem sacerdotes que não são mais verdadeiros sacerdotes, apesar de na aparência serem. Como eles ensinam doutrinas erradas, eles estão levando muitas almas para a sua condenação.
E assim, isso faz parte da profecia de La Salette, que nós vamos ter a perda da fé dentro da igreja, na profecia de Fátima. Isso resultará na grande apostasia, e aqui em Garabandal está dizendo que isso virá a resultar num período de perseguição, que será seguido de um período, ou concomitantemente, né, em paralelo, a um período de grandes catástrofes naturais. Seria a composição do grande castigo. E conforme eu disse no vídeo anterior também, o padre Malak Martin, que é um dos que leu a explicação do terceiro segredo de Fátima, ele diz que esta noite dos gritos, nessas noites dos gritos, esses castigos descritos aqui, eles condensam os acontecimentos do terceiro segredo de Fátima. Então, muito provavelmente, ele diz que Nossa Senhora apareceu em Garabandal para esclarecer que o mundo não estava sabendo da mensagem que ela deu em Fátima. Então, ela passou aquela mensagem novamente ali. Então, assim, muito provavelmente nós estamos falando aqui de acontecimentos que devem descrever, ao que tudo indica, os acontecimentos do livro do Apocalipse, dos castigos do fim dos tempos, porque a Conchita hoje ela vive em Long Island, aqui nos Estados Unidos, ela já tem 73 anos. Se ela vai anunciar o milagre com 8 dias de antecedência, né, e o milagre ele vai ter acontecido em até um ano a partir do aviso, e essas seriam as duas últimas obras de misericórdia, a partir dali nós não estaríamos mais no tempo da misericórdia, viria o tempo da justiça, e aí que viria o castigo. Bom, se nós não precisamos de mais nenhuma obra de misericórdia e virar um grande castigo, é porque nós estaríamos no fim dos tempos. O que não é o fim do mundo, é o fim de uma era, é o fim de uma... a conclusão de uma era e o início de uma outra, né, onde viria o grande castigo para a purificação da humanidade. Daí segue-se o triunfo do Imaculado Coração de Maria, que seria um tempo de paz cedido ao mundo, onde a Rússia seria consagrada, né, o Santo Padre consagraria a Rússia, e aí seria o triunfo do Imaculado Coração de Maria, que em algumas outras aparições marianas é descrita como a infusão do Espírito Santo em todos os seres humanos. Esse é o triunfo do Imaculado Coração de Maria, né, onde a Igreja voltaria a reinar soberana, porque todos teriam o Espírito Santo com eles. Então seria muito mais claro a fé, o entendimento da fé, as pessoas passariam a acreditar, mas depois de um tempo de purificação, que seria esse grande castigo. Na situação de Garabandal é o seguinte: houveram duas investigações oficiais. A primeira diz que não haviam fenômenos sobrenaturais, mas foi uma investigação muito tendenciosa. O próprio médico que liderou a parte científica da investigação, em 1983 ele reconheceu que a conclusão dele de que não havia indícios de fenômenos sobrenaturais era muito em fato dele ter um julgamento assim, que suspeitava, ele pessoalmente suspeitava de tudo aquilo que estava acontecendo, que ele achava que era tudo brincadeira de criança. São palavras dele. E teve uma segunda investigação, que terminou em 1991, e que foi enviada para o Vaticano. O Vaticano emitiu o cardeal Joseph Ratzinger, que virou depois Papa Bento XVI. Ele emitiu um documento oficial dizendo que a igreja não tem uma conclusão definitiva, né, que nem vai dizer que é sobrenatural ou não é. A igreja não vai se posicionar. Se o bispo quiser se posicionar, ele se posiciona. Então a posição oficial, final, o último documento foi emitido em 2015, confirmando essa posição de 1992, que o Vaticano não vai se posicionar, mas que o assunto está em aberto. Então, assim, como há profecias futuras, com data e hora marcada, que ainda não foram reveladas, portanto ainda não aconteceram, o Vaticano não vai se posicionar até que esses eventos aconteçam. E aí haverá uma investigação para confirmar, houveram profecias, as profecias se cumpriram, e agora nós vamos dizer se é fenômeno sobrenatural ou não. No caso de Fátima, a aparição foi aprovada ainda em 1930, antes dos erros da Rússia se espalharem, todos os acontecimentos se darem, porque o milagre do sol se impôs, as aparições de Fátima se impuseram, a igreja não teve como negar, né? O número de testemunhas foi tão grande que assim, não tinha como, né, você negar que aquilo tinha uma mão sobrenatural, uma presença divina. Tá certo, pessoal? Então é isso, na próxima eu vou falar da última aparição mariana, que eu falo desses acontecimentos do fim dos tempos, e vou linkar todas essas quatro aparições. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, compartilhem esse vídeo, deixem seu like, fiquem com Deus e até a próxima.